encontrarmos hoje aqui é para prestarmos uma homenagem simbólica àquelas mulheres que durante décadas deram vida ao trapiche. É uma justa evocação de quem lutou pela sobrevivência das suas famílias. Para nos falar sobre esta etapa, o historiador e investigador de matéria, o Sr. Manuel Augusto Pinto Neves. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caros palestrantes, autoridades e senhores meus. Esta cerimónia, precedendo a inauguração de uma exposição sobre o tema, que inexplicavelmente se tornou maldito, é mais um passo para entender um pouco melhor a relevância económica e social para o sobreviver de uma população de parcos recursos que viveu em Valença, nomeadamente durante quase todo o século XX. Não vou aqui agora debruçar-me sobre este assunto de uma forma muito pormenorizada, tanto mais que já o fiz em 2 publicações sobre esta terra circular, e porque o momento e o tempo que disponho não o permitem. Sobre este tema, o trapiche, podia-se dizer que ele consistia numa atividade comercial típica das populações da Baía, portuguesas e espanholas, peculiar da zona fronteiriça do norte de Portugal. Mas antes de avançar, deixaria aqui algumas passagens de um artigo publicado no jornal O Minuto, em 1941, que estabelecia claramente a diferença entre o trapiche a retalho, o que hoje aqui nos traz, e o trapiche conjunto, o trapichon, o articulista dizia. Dizia ele que o trapiche a retalho é o amparo, o ganha-pão de muita gente que saiu cair na miséria. O trapiche conjunto é o daqueles que nunca foram trapicheiros e que o são agora, porque o contrabando nos rende mais do que qualquer outra atividade, porque os lucros são cativantes e os riscos quase nulos. O trapiche a retalho leva e traz. Em troca do pão, vem o peixe. Em troca do arroz e do açúcar, vêm os limões, a fruta, os remédios, a boa pescada de vinho. O outro leva tudo e nada traz. O trapiche a retalho existiu sempre e mata à fome tantas bocas valencianas e tudenses que sem ele não teriam de comer e se tem direitos adquiridos contra os quais não nos podemos revoltar. Tem por si a tradição e é, no fundo, um auxílio mútuo que não prejudica ninguém. Disse, citação. Tudo indica que se poderá fixar o início desta atividade no final do século XIX, com base na troca direta de mercadorias, dado que de Portugal saíam, conforme as épocas, diversos produtos, como ovos, frutas, legumes, alguns tecidos e muito café, enquanto que de Espanha vinha pão, chocolates, caramelos e, principalmente, o pescado fresco, sendo famosa a Perusa del Pincho, isto é, a selva pescada. O trapiche foi sempre uma atividade exclusiva e economicamente mais desfavorecida, pois aportava consigo um violento transporte braçal dos produtos. Para além disso, era necessário, até 1947, responder a um inquérito para o poder exercer e tinha de contar com o visto da polícia, então chamada PIB. Ao trapicheiro passava-se então um cartão identificativo especial denominado por passaporte de Rayana, que permitia legalmente atravessar a fronteira na área do Conselho da Emitido. Na década de 50, todo o comércio raiano tinha, de uma maneira geral, uma abrangência local. Porém, em 1957, a nova política de comércio externo veio disciplinar as trocas com os estrangeiros através da criação do boletim de registro prévio. Esta medida abriu um dilema. Ou acabava o trapicheiro, ou então teria de se estabelecer uma adenda que permitisse a continuidade de uma atividade que o direito consuetudinário já havia consagrado. Acabou por se optar por este caminho. Esta situação é radicalmente alterada na segunda metade da década de 70 por 2 razões. Uma, pelo crescimento turístico. Outra, pela fixação raiana de milhares de pessoas, os então denominados de retornados, vindos das antigas províncias ultramarinas. Foi então que os trapicheiros tiveram de encontrar transportes motorizados, o que levou à cisão daquele coletivo social. Perdeu-se nessa altura o conceito tradicional de trapiche.
em 1974 e 1983 foram implementadas muitas medidas governamentais devido a essa poderosa força concorrencial ao comércio irregular que se tornava país. Como curiosidade, registra-se que em 1972, às quintas-feiras, dia de feira em Tui, podiam-se trazer para Valência legalmente, para além da cota de peixe, os seguintes produtos: 6 pastas de chocolate, uma saca de caramelo, 3 latas de melocotão, uma garrafa de azeite, um par de pantufas e alguma fruta. Acrescido pelo Natal de uvas passas, torrão de Alicante, polvo, vinho de missa e conhaque fundador. Em 1979, o trapiche foi disciplinado através de novas formas e reduzido de novo ao âmbito local. A adesão de Portugal à então CEE e a liberalização preconizada para as trocas comerciais retiraram todo o espaço, o antigo espaço na nova Altrapiche e ao contrabando gerado à situação. A sua extensão acontece praticamente com o governo do mercado único em 1990. Ou por ser viúva, ou por pensar que essa cor traria algum sentimento de condescendência por parte das autoridades. Apenas no avental de chita, com 2 grandes bolsos à frente, um para as pesetas e outro para os escudos, dava algum colorido a esse traje. A princípio andavam descalças, depois passaram a usar socos ou alpargatas e finalmente calçavam as botas de borracha fabricadas na fábrica de pé. À cabeça traziam a sempre grossa armadilha para ajudar a aguentar o peso, por vezes brutal, da carga transportada. Porém, o adereço mais peculiar e espantoso servia de esconderijo da mercadoria que a denominada mandrana. Tratava-se de uma subsaia de dupla tela, cuja totalidade do perímetro era constituída por cavidades tubulares, fechadas na bainha e abertas em cima, contidas por cozedura vertical e separadas entre si por cerca de 10 cm. A mandrana, sujeita ao tronco por alças cruzadas, foi especialmente concebida para transportar café nos seus alveares. Presidente da Cámara, a Cámara de Tui, vereadores, autoridades, señores e señores, moi boa tarde. Vou falar sobre un pouquinho máis sobre os tempos do contrabando, do gran contrabando na fronteira. Estamos a falar de uns acontecimentos vividos nesta fronteira de Galicia e Portugal nos difíciles anos 1914 correspondentes á Segunda Guerra Mundial, as tristes consecuencias e carencias entre as que se encontraba a urxente necesidade de alimento. A Primeira Guerra Mundial inicia uns aspectos sobre a fronteira. O primeiro, o paso dos espías que servicios dos alemáns e dos aliados. Na segunda, foi o incremento do contrabando de todo tipo de xénero. Os gobernos españoles optou normas para premiar aos denunciantes e tamén os agentes que fixeran a presión. En xaneiro de 1915, prohíbese a entrada en España das persoas que non tuveran o correspondente pasaporte. Tamén se inaugurou o ferrocarril de Valencia a Monzón, ficando así a ribeira portuguesa do Miño no mesmo xeito que tempo atrás levara a Inglaterra. Saco referencia ao principal tipo de contrabando nestes anos, unha fariña. Tomamos estas notas do diario poderse na integridade. A fariña era produto de primeira necesidade para fabricar o pan. Se publica unha estadística neste xornal da actualidade da fariña que se recibía en Tui nos meses de abril e maio dos anos 1916 e 17. En 1916, no mes de abril, recibíranse 173.000 kilos de fariña. No mes de maio, 79. No ano seguinte, 1917, no mes de abril, 380.000 kilos. No mes de maio, 219. A diferencia é grande. As formas de comunicação evolucionam e a forma em como a história é contada também evoluciona. Vamos ter que desculpar também o nervosismo da minha voz, mas é que quando falo deste assunto
não consigo livrar-me da emoção, e sobretudo porque as protagonistas estão hoje presentes, as mulheres da raia. Muitas delas encontraram-se hoje depois de anos sem conta, e também fiquei contagiada pela emoção deste encontro que hoje foi possível. O dia em que comecei a escrever, não sabia por onde começar, isto sempre acontece com o papel em branco, e comentei ao meu amigo, igualmente obcecado pelo cinema, chamado Fernando Mateus, esta incerteza inicial que precede qualquer texto escrito. E disse-me algo que descobriu a dificuldade deste texto. Ele disse-me: começaste a escrever quando começaste a filmar. E o problema desta vez não era a delimitação do fenómeno a tratar, mas precisamente o contrário, a impossibilidade de delimitar uma experiência de fronteira que extravasa os limites reconhecidos pela soberania de dois países, que se prolonga numa cadeia humana de possível identificação, mas que sempre estará incompleta, e que contém outros fenómenos que interagiram nos factos acontecidos necessários para a compreensão dos acontecimentos passados e a interpretação do presente. O problema desta vez era a síntese impossível da experiência de um filme que carrega desde o início uma contradição que parece irresolúvel. Se a linha de fronteira delimita os territórios e marca a separação física dos habitantes, à medida que percorremos o mapa e nos confrontamos com a realidade, sentimos que essa mesma linha de identificação perfeitamente desenhada começa a esvaecer-se. Mas é precisamente nessa dificuldade de definição e de limitação que reside a natureza contraditória da fronteira como território aparentemente definido, mas que precisamente se reconhece pela sua hibridação.